Muito boa noite, oficial, meninas. Espero que vocês estejam bem. E hoje, então, nós vamos começar nossa leitura de um texto chamado Alfa e Ômega. O ômega e alfa, deixa eu ver aqui Ela foi. direitinho o que que é. E aí, e aí nós vamos ler e vamos alfa e ômega. E vamos conversar, compartilhar, trocar Elaine, ideias. consegue É, ajustar os essa, microfones lá, por favor? tá. Pessoal, vocês podem fechar seus microfones enquanto a gente não está conversando? Quem precisar de ajuda, me pede que eu faço. Ah, a Vilma está entrando de novo. Pronto. Então tá, então vamos lá. Alfa e ômega é um texto pronunciado pelo Hellinger num workshop em Nova York, em junho de 2001, e foi traduzido pelo Décio do inglês para o português. O alfa e o ômega. Na última noite, quando eu cheguei no Instituto Ômega, eu estava um pouco perdido. Enquanto eu esperava a minha bagagem, decidi caminhar um pouco. Eu cruzei com um homem. Ele era um estranho para mim, mas eu pensei que ele me parecia de alguma forma familiar. De início, eu estava muito tímido para iniciar uma conversa com ele. Então eu pensei que ele poderia ser Jesus. E assim, eu perguntei para ele: O que você está buscando aqui? Ele disse: Eu estou procurando pelo Alfa. Então eu peguei a minha bagagem e perdi o homem de vista. Quando eu tentei encontrá-lo novamente, ele tinha desaparecido. Mas por causa de sua resposta, durante a noite inteira eu pensei acerca do Alfa. O que é o Alfa? O Alfa é o começo, a fonte. O que eu tenho buscado no meu trabalho é, na verdade, o Alfa, a fonte a partir da qual tudo emerge, da qual tudo brota. Deste modo, em meu trabalho pessoal e em meu trabalho com os outros, eu sempre olho para ver onde está o começo e onde está a força original. Quem gostaria de continuar a leitura? Pode abrir o microfone e começar. Eu posso. Toda terapia, Vai lá. como eu, como eu a compreendo, tem que ir em direção à fonte. Para cada um de nós, a fonte é, primeiro de tudo, nossos pais. Se nós estamos conectados com eles, estamos conectados com a nossa fonte. Uma pessoa que está separada de seus pais está separada de sua fonte. Quem quer que esses pais sejam, como quer que eles se comportem, eles são a fonte de vida para nós. Assim, a coisa principal é que nós estejamos conectados a eles de tal forma que aquilo que vem deles para nós possa fluir livremente e através de nós para aqueles que vêm a seguir. Eu tenho uma imagem da fonte. Eu penso em um rio. Ele começa em sua fonte. Ela brota a partir da terra e então não tem que buscar um caminho. Ela encontra esse caminho automaticamente, devido ao fato de sempre permanecer abaixo. O progresso do rio é ir cada vez mais para baixo e permanecer baixo. Seu fluxo é sempre para baixo, nunca para cima. Ele sempre segue para baixo. No final, ele encontra o oceano, onde é absorvido por algo maior. Muitas experiências espirituais buscam o pico, experiências de pico. É como são chamadas. Mas estar no pico significa que não estamos mais conectados com a fonte. Permanecer abaixo, penso eu, é o caminho real de estar em sintonia com tudo o que é. Agora, eu tenho um determinado sentimento quando eu fico em pé na frente dos meus pais, quando eu permaneço ereto em frente a eles. Se eu me dobrar de joelhos, eu tenho um sentimento diferente. E se eu deitar bruços em frente deles, em reverência,
eu tenho um outro sentimento. E este é o verdadeiro sentimento, no fundo. Uma vez que nós deitamos de bruço, em reverência, totalmente entregues em frente aos nossos pais, então tudo que vem deles pode nos alcançar livremente. Não há nenhuma resistência de nossa parte. Não importa como nós. Deixa outra pessoa continuar, Érica. Alguém pode continuar? Não importa. Posso continuar? Vai lá, Não lê. importa, pode? Não Pode. importa como os nossos pais são agora ou eram quando éramos pequenos. Isso não faz nenhuma diferença. A vida é tudo que vem com ela. Veio para A nós vida através e de tudo que vem com ela, a vida e tudo que vem com ela veio para nós através deles. Mas eles também permanecem a uma longa, mas eles também pertencem. pertencem a uma longa linhagem. O que vem para nós a partir dos pais vem de muito longe, passa através de nós e vai para baixo. Todo o tempo vai para baixo. Se nós realmente vemos isso, se olhamos para a origem, a fonte da vida em si mesma e observamos seu fluxo através de todas essas gerações, podemos então estar abertos àquilo que nos é dado. Então não há mais acusações, nenhuma queixa de nenhum tipo. Nós apenas tomamos a vida e então nos viramos e deixamos que o fluxo da vida passe através de nós, indo para a próxima geração, para, para nossas crianças, ou se não temos crianças, para a comunidade, para a humanidade como um todo. Então, nós estamos realmente em sintonia. As, as constelações familiares realmente nos ajudam a encontrar essa conexão. Este é o trabalho que está em nossas mãos, este é o objetivo. Se, o, se eu alcanço isso, eu estou em contato com o alfa e também com o ômega. Ok, deixa outra pessoa ler. Quem poderia? Deixa eu ver se falta muito, só para ver se a gente pausa. A gente vai ter que pausar. Espera aí, só um pouquinho. Antes da gente passar para frente, vamos conversar um pouquinho sobre essa parte. Algum insight veio aí para vocês? Alguma ideia, algum comentário? Como que chega aí para vocês essa história do alfa? Dá a impressão que se nós não considerarmos o alfa, vocês estão me ouvindo? Faz assim para mim, se tiver, tá? Tá dando instabilidade de internet aqui. Bom, dá a impressão que quando ele traz o ômega enquanto instituto, ele tinha um instituto chamado ômega. Quando ele vai para o ômega enquanto instituto e alguém pergunta, eu vim atrás do alfa, e ele então começa a perguntar, ué, mas para eu ter um ômega, eu tinha que ter um alfa, quer dizer, para eu chegar onde o ômega está, eu precisei de um início, eu precisei de um começo, um, um lugar que nós consideramos a fonte, seja a fonte do rio, seja a fonte da vida. Essa é alfa. Esse lugar é alfa. Então, alfa é o princípio a partir do que tudo vem. Tudo na nossa vida tem um começo. Tudo, tudo, tudo. O começo da vida quando os nossos pais engravidaram. O começo de quando a gente começou a andar. O começo de quando a gente começou a estudar para exercer uma profissão e depois o começo do exercício da profissão.
Só que tem uma coisa que me intriga na fala dele que eu queria que vocês queria levantar o debate, que é quando ele fala assim, o, o começo fica no baixo, e é bom que se fique no baixo sempre. Vocês acompanharam isso e concordam em debater sobre isso? Ou seja, dá uma interrogação aí na cuca? Não, mas quando eu entendi quando ele falou baixo, me deu a impressão de profundezas, lá do fundo, é, nesse sentido. Hum, Então, para mim, eu achei confortável, normal, assim, lá na raiz, entendeu? legal, gostei, eu não tinha visto por esse ângulo. Olha só que lindo. Não consigo pensar desse jeito. Aham. Alguém mais teve alguma outra visão sobre isso? Eu vou pegar o texto aqui para vocês, para a gente relembrar. E outra coisa bem legal da gente escutar isso aqui, né? Toda terapia, como eu compreendo, tem que ir em direção à fonte. Se a gente for pensar que uma dificuldade que você tem apresenta no presente, né? Aí Sim. você vai ter que olhar lá atrás, né? De onde que está vindo aquilo, né? E aí eu acho muito interessante, né? Por É, mais que tenha talvez, problema, né, Selma? O que que ele está trazendo parece que é assim, ó, por mais que tenha uma questão, mesmo que seja lá da ordem da terapia, a conexão com a fonte é o começo de tudo. É é, isso que você ia falar? é isso que eu pensei. Quer dizer, eu posso estar sendo influenciada hoje porque eu estou chegando agora de uma microfisioterapia, né? E aí eu trago um problema X, né? E, a profissional me voltou onde? Lá, o que ela buscou de memórias da microfisioterapia foram coisas lá de trás, né? De é, 5, 10, 15 que apareceu, foram coisas lá atrás, né? Então, Uhum. aí me dá essa sensação mesmo, que eu estou vivendo hoje tem a ver com está atrás, né? Então, se eu estou no topo, se eu estou no ômega, né? Eu saí lá do alfa. Eu não vejo outra alternativa, entendeu? Uhum. Sim. E outra coisa que me chama a atenção é isso aqui, olha. A fonte encontra o caminho automaticamente. Olha, eu penso na fonte como um rio, ele começa em sua fonte e ela brota a partir da terra, e então não tem que buscar um caminho. Não tem que buscar um caminho. Por quê? Porque ela encontra esse caminho automaticamente, devido ao fato de sempre permanecer abaixo. E chega no mar, né? Exatamente. Lá ela alcança aquilo que é o infinito, aquilo que é o maior. Não, o mar não é infinito, mas no sentido assim, quando a gente faz uma correlação, nós podemos olhar para isso que é infinito e que tem no fim, né, do rio, ou seja, onde que o rio desemboca. Vocês continuam me ouvindo? Sim. Está oscilando Parece que a muito Vilma colocou aqui. alguma coisa. Mas eu posso comparar Colocou? que quando eu estou na a fonte, ela não precisa de encontrar um caminho, porque ela sabe o caminho e ela chega no mar. O mar seria a amplitude, a abundância, ou é mais ou muito mais que isso, mas não seria o pico, no sentido de encontrar o objetivo, de chegar aonde se quer? Vamos ver, né, o que que ele vai falar do ômega, né? Tá. Aí a gente pode olhar, e a Vilma está falando assim, não pode ser a fonte,
O ômega, como os pais, não somos sempre pequenos em relação a eles? Sim, sim. Então, a fonte, em relação ao oceano, ela parece menor, mas se não fosse ela, não tinha nada daquilo. Então, olha que legal que é pensar que tudo, Ela é mais importante, não? Porque sem ela, sem ela o resto não aconteceria. sim, tudo depende desse começo. É o que ele traz Uhum. lá no início, né? Tudo depende desse começo, tudo depende desse start, desse Pois início. é, assim, pode parecer pequeno, mas é muito importante. É grande a Isso. importância. É exatamente, apesar de Uhum. permanecer baixo, né? No baixo, Uhum. ela é que desencadeia todo o resto. Vamos pensar nisso em relação a uma atividade que a gente começa na vida. O que que é o alfa de uma atividade que vocês começam e como que é olhar para o alfa? Pode pensar em qualquer coisa aí na sua vida. Traga isso um pouquinho para a gente poder debater. O começo. Vamos pensar aqui no grupo. Um dia nós tivemos um começo. Esse grupo, ele de alguma forma se reuniu e nós começamos algo, né? E por mais que a gente chegue, já leu um livro, já lemos dois livros, já começamos um terceiro, e por mais que a gente galgue, nós temos uma fonte única, que foi o primeiro dia quando a gente se encontrou. Então, esse lugar de reverência à fonte, e quando nós olharmos para isso, imagina, quem estava aqui no começo? Quem de vocês estava aqui no começo? Pois é, Neuza, No Liva, começo do grupo? Auré, desse aqui. Você Ah, estava, eu Selma? estava, eu Estava e Cá. sim. Eu vim da formação, hein? Então, olha só. Então, olha só, desde que o fato de vocês terem começado e sustentado o fluxo é que puderam chegar Érica, Vilma e Gisela. Percebe que se a gente for olhar para a ordem aqui, nesse contexto, né? Érica, Gisela e Vilma entram numa condição de quem aproveita o fluxo do rio. Elas pegaram o bonde andando, entre aspas. Uhum. Então, quando chega uma pessoa nova num grupo, essas pessoas precisam reverenciar a história e nós, que estamos aqui há mais tempo, nos abrirmos para recebê-las. Se não houver recepção por parte do grupo, também elas não vão conseguir se usufruírem do fluxo desse rio. Fazendo uma analogia apenas para a gente firmar esses conceitos, ok? Então, eu concordo sim, essa relação é, é clara aqui no texto sobre os pais, né, que são que representam a fonte, e os filhos que representam quem vem depois. É isso? E nós pequenos diante deles. Algum comentário mais? Pode Vocês falar de estão outra tão parte do caladinhas. texto? Pode. Pode Pode demais, falar de outra parte do texto? claro. Eu achei interessante quando ele fala como ele se sente. Claro. Acho que ele está com delay. É, quando ele fala como que ele se sente quando ele Estou está ouvindo. assentado, Todo mundo ajoelhado e está deitado. ouvindo? Sim. Está Sim. travando. Eu achei interessante a sensação, quando ele traz essa sensação de estar
em pé, ajoelhado e deitado, que traz a reverência, vai mostrando essa reverência em relação ao início, de você se Uhum, colocar, né? Quando você tem pé, como se fosse como igual. E cada vez que você vai fazendo a reverência, você vai agradecendo a fonte. Eu achei uhum. interessante isso quando ele traz o sentimento Sim. de essa Quanto, importância. E é diferente mesmo quando você faz essa reverência à fonte. uhum. Quando eu estava estudando com Hellinger, ele deu esse exercício para nós numa vivência. Então, ele pediu para a gente olhar para os pais, primeiro, de pé, depois que a gente se ajoelhasse, depois que a gente se sentasse, depois que a gente se deitasse. Nesse movimento de como é que é mais confortável, como é que você se sente em cada uma das posições, sabe? E essa experiência, ela é muito reveladora. Quando você está diante dessa possibilidade de experimentar esse lugar de reverência, vamos falar assim, cadenciada, né? Até você experimentar o que há de mais reverente. E ele diz o seguinte, quando você, na sequência, né, Livavtar, quando você recebe ali dos, dos pais, naquela posição de total reverência, você deixa passar para os filhos, né? Ou seja, se você se opuser na relação com os pais muito de pé de igualdade, não vai ter jeito do rio fluir. Faz sentido, pessoal? Faz assim ou assim, gente. Quando vocês não forem falar. Joia. Algo mais? Alguma outra parte chamou a atenção de vocês? E será que quando a gente não se coloca nessa posição, vamos dizer, né, de estarmos, de sermos menores mesmo e vermos eles maiores? É quando é como se o rio não fluísse. É uma pergunta, Érica. Sim. Então, faz de novo a pergunta, deixa eu escutar É, melhor. eu estou tentando levar para o lado, né, do texto, colocar como exemplo do texto, né, a vida da gente mesmo. Quando a gente Aham. não se coloca ali menor né, do que os pais, né, não vê essa relação mesmo, ou tem algum problema com essa relação, é como se o rio ali não fluísse, eu falo, é como se o curso da vida também não seguisse. Veja, quando imagina que você está colocando uma barreira, uma contenção no rio. Quando você coloca uma contenção no rio, ele para, ele não flui. Então é assim que eu me veio essa ideia, assim, olha, o pai e a mãe estão aqui, o filho está aqui na mesma altura. E aí é como se tivesse uma barreira. Em vez de ele estar aqui, ó, e o fluxo acontecer. Porque o rio, ele segue no baixo. E ele traz aqui, bem legal, essa experiência de pico, né? As experiências de pico, muitas vezes, nos tiram da condição da fonte, de estarmos conectados à fonte. Então, além do... Como que o fluxo acontece? O fluxo acontece porque a fonte existe, não foi assim que a gente falou lá no início? Se não existisse a fonte, não existiria o fluxo, certo? Então, parte daí, Érica. Se não tem nem a fonte, se eu tenho a fonte, não permito que ela flua, se eu estanco de alguma forma, eu não vou obter o melhor, que é essa possibilidade de navegar mar afora. Trazendo para as palavras da Vilma, é a benção, quando ela vem para mim e eu recebo,
Eu recebo assim, eu não recebo assim. Eu recebo assim, humilde. Eu recebo com as palmas para cima. E aí, quando eu recebo naturalmente, eu me, ela está em mim e naturalmente eu vou passar ela para os meus filhos, aqui no, nesse sentido é para frente. Eu vou transferir o que eu tenho. É natural. Como é natural o rio fluir para baixo. Então, ele fala, as experiências de pico, que vem muito nas questões, nas experiências espirituais, muitas vezes elas não consideram a conexão com a fonte. E ele fala, quando eu estou em conexão com a fonte, eu estou em conexão com tudo que é. E a nossa grande dificuldade, geralmente, com os nossos pais, é lidar com os erros deles, com aquilo que eles fizeram que a gente não concorda, com aquilo que não está na condição de ter me favorecido mais. Eu poderia, às vezes a gente pensa, nossa, se meu pai tivesse agido assado, teria me favorecido mais? Ou a mãe, ou sei lá. Vocês estão congelados, eu também estou. Para Estão mim, ouvindo, tá bem pessoal? ruim a conexão. É, a sua internet tá Tá? bem ruim, Elaine, mas tá chegando tudo fragmentado. Não. Tenta, talvez, tirar a tua Como que eu posso imagem por melhorar um assim? tempo A câmera? para Tá. melhorar o áudio. Eu vou tirar a imagem e me conta se melhorou um pouco. Parece que aqui no hotel tá todo mundo usando a internet, porque Né? Mas melhorou a voz já, pelo que eu senti agora. melhorou? Ai, que ótimo. Então tá. Então, captaram essa história que essa crítica que o Hellinger faz em relação às experiências de pico? Às vezes, as religiões nos colocam num lugar de, de ir para o absoluto, para o alto, sem se abastecer da fonte. Então, aqui a minha sensação que a crítica dele é essa. É, alguma coisa mais que vocês compreendem daí? Vilma pode escrever, tá? Eu leio aqui. Pronto, então vamos continuar, né? Quem poderia ler agora? É que a gente não consegue ver tua tela, né? Então você vai ter que ler, Elaine. Ah, eu vou ter que ler. Não, mas se você compartilhar, talvez fique ruim a internet novamente. Então vamos ver. Tá, então tá. Então vou ler para vocês aqui. Agora o próximo tópico chama Diante do Fim. Após trabalhar com o paciente canceroso, deixando-o em face à sua doença e sua morte, vocês podem ver a diferença entre a força. Ah, tá. É que ele está contando assim. Aqui ele tá, após uma experiência com o paciente canceroso, deixando-o em face à sua doença e à sua morte, o Hellinger fala assim: vocês podem ver a diferença entre a força dele agora, comparado a como ele se sentia antes? Nessa situação, isso é o que é necessário. Ficar frente a frente com o fim. Se somos realmente capazes de nos colocar de frente a ele, quer dizer, ao fim, então nos sentimos melhores. Estamos em contato com a fonte da vida.
porque a vida e a morte pertencem juntas à mesma coisa. Nós temos vida porque outros morreram antes. A morte de outros abriu caminho para a nossa vida. E se nós morremos, a vida irá para outros. Nós abrimos espaços para eles. Este é o ciclo do qual fazemos parte. Nós podemos viver nossas vidas plenamente se estamos em sintonia com o nosso fim. Essa compreensão demanda do terapeuta o que ele, desculpa, demanda do terapeuta que ele ou ela esteja em sintonia com a sua própria morte e não tema a sua morte pessoal, nem a morte do cliente. Então, se então ele se sente muito calmo. Isso é tudo que eu tenho a fazer. Se eu for tentar qualquer coisa mais, eu o afasto daquilo que ele tem experimentado. Pronto, aqui ele trouxe a ideia, né, de confrontar o fim, confrontar a morte. E como que isso traz leveza. Algum comentário? Deu para entender, pessoal? Deu para ver? Deu para entender? Eu vou ver se eu compartilhando a minha internet com o computador, melhora, tá bom? Alguém quer trazer algum exemplo, alguma questão sobre a morte? Ou tudo certo aí nesse aspecto? Tá muito ruim sem a gente se ver. Aí. Estão me ouvindo bem? Melhorou? Ótimo. Então vamos nessa. Tá. A Vilma está falando, o ômega, o fim poderia ser o oceano ou a consciência espiritual? Algo assim? Pronto, tá. Debate aberto, quero ouvir vocês. Vocês entenderam a questão que a Vilma trouxe? Selma, abre seu microfone. Não, eu falei porque eu não, foi muito rápido, eu não peguei a frase Hum. dela. O ômega, o fim, poderia ser o oceano ou a consciência espiritual? Algo assim? Essa é a pergunta dela. Hum, A imagem que me vem, eu vou falar da imagem que me vem quando você faz essa pergunta, tá bem? A imagem que me vem é de um contínuo desse rio, um fluir contínuo em direção ao grande, em direção àquilo que eu não compreendo, tanto em extensão quanto em profundidade. O oceano é muito grande. Então, para mim, me leva para. Tanto faz o nome que eu dê, mas me leva para esse lugar que eu compreendo pouco pela extensão e pela profundidade.
E tanto faz se isso é a morte, tanto faz se isso é a consciência espiritual, tanto faz se isso é Deus. O que significar para cada um, eu penso. Aqui, isso aqui na minha pensatura, tá, gente? Não tem certo e errado, tá? Por isso que eu quero escutar vocês também. Mas Quando coloca, tá vendo? Não, é porque quando falo de fim, tenho sempre a sensação de que o fim é uma coisa ampla, né? No sentido de me remete ao espiritual. Então, Hum. aí se a gente for pensar que o fluxo vai para o mar, e esse mar é amplo, eu acho que pode pensar. Quer dizer, na minha cabeça que veio que pode ser. Chega a ser o incompreendido, sabe? Assim, o máximo. Sei lá. O espírito, para mim, vem no Sim. sentido espiritual. Tá, mas seria aquela experiência de pico que ele fala? Eu pico, para mim, tá entendendo? Eu pico no máximo, Ah, sabe? mas a morte seria o máximo? O fim seria o máximo? Pois é, mas aí não sei se o fim seria fim. Aham. é, eu, Aurelina, a- abre seu microfone. Ah, tá. Pode ir, Lívia, tá, primeiro. eu acho Você pra... que eu acho que não teria um fim, porque ele fala que para ter, né, a vida você tem a morte e isso vai passando. Então não é um fim. Você sempre vai ter é um começo dentro de um outro fim. Então isso não acabou aqui. Então alguém morreu, mas alguém morreu, mas alguém está vivo. Então é sempre um contínuo. É como se fosse as águas mesmo. Então eu acho que não tem esse fim. E a gente sempre está na busca. Você nunca para. Assim, pelo menos eu não. É, eu cheguei até um lugar, eu quero saber mais um pouco. Eu quero, você alcançou o máximo que você conseguiu do seu espiritual? Não. Eu sempre estou. E agora? E agora? E agora? Sempre estou procurando alguma coisa, porque nós somos seres infinitos, nós não somos finitos. Então, essa busca Uhum, é constante, é como o fluir do rio mesmo. É sempre ele não para, ele sempre está fluindo. Independente dele chegar no mar, você sempre tem mais água, sempre tem mais água. Então, eu acho que não é uma coisa finita isso. A gente sempre está nesse uhum. movimento da vida, da morte, da vida, da morte, da vida. Um nasce, o outro morre, o outro está chegando, ele está passando por aquele momento de vida. Então é sempre um contínuo. E olha que interessante, né, que você está falando, olha só. O que é qual é o oposto de morte? Vida. Então, mas o oposto de morte é o nascimento. É você entrar, é o nascer, ou você sair, o morrer. No meio do caminho tem a vida. Então, você nasce, vive e morre. Então, esse morre realmente ele não encerra, ele vem. Quando morre-se algo, nasce alguma outra coisa. Ele é um outro pedaço de ciclo, ele só segue. Então, ele vem, encerra um ciclo e temos um novo ciclo. E entre um ciclo de nascimento e de morte, temos ali um processo, né? Que a gente chama de vida, ou como a gente quiser colocar. Mas a gente é muito, né? Morremos é a vida ou é o oposto? Não, na verdade é o nascimento. Então, realmente, como a Liv estava falando ali, ó, não se encerra, ele só vai para um outro lugar, a gente só renova. É isso que eu ia falar, Maravilhoso, isso assim, mas aí. eu acho que seria que para quem acredita, né? A vida, a morte não é o fim. Ele é o começo de uma outra vida. Então é isso, é a Uhum. continuidade, é o contínuo. Mas vocês já pensaram que é também uma continuidade da Terra, que, que nosso corpo, deteriorando ali naquela terra, vai ser um realimentar da Terra também?
Eu nunca tinha pensado Também. nisso e outro dia me veio isso. Fala, gente, o meu corpo vai alimentar a terra. Olha que interessante. E aí me lembra aquela frase que você veio do pó, né? E ao pó voltará, não Do é? pó viemos e ao pó voltaremos, É, exatamente. volta, exato. Aí, olha só como que é necessário esse ciclo, como ele importa para todo o ecossistema. Pensar na grandiosidade disso, né, gente? É muito Nós fantástico. somos carbono de quem já foi. O Exato. nosso É corpo tem lindo isso. carbono de quem já foi. Então, nós estamos perpetuando vidas. Uhum, isso aí. A Aurélia, você quer falar mais alguma coisa, meu bem? Mas era isso mesmo. Então, muito legal. Acho que a gente pode ler mais um pouquinho? A Vilma comenta ali que Hum, já se dizia, né? Que nada se perde, tudo se transforma. sim, Exatamente. E, gente, é cada vez mais a verdade. gente olha Nada para. se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Exato. E sabe o que que é legal, Auri, também? É que assim, ó, cada vez mais a gente olha para todos esses dizeres milenares, gente, de todas as áreas, e tudo estava certo, estava tudo lá, já estava tudo de alguma forma mastigado para a gente. A gente que foi Aham, escolhendo deixar as coisas e não trazer mais para a nossa vida, digamos, né, cotidiana. Mas toda vez que a gente remonta e volta lá e se permite olhar, tá tudo lá. Eles já sabiam dessas coisas, eles já tinham acessado esses conhecimentos. A gente que foi perdendo um pouco, né, deixando eles para lá. sim. Bom, aqui olha só, vamos ver o tamanho desse texto para ver se vale a pena a gente entrar nele agora. Esse texto aqui é o texto da alma, dentro desse ômega, e ele vai nele. É grande esse texto. Acho que não vale a pena entrarmos nele agora, não. Então, a gente fica para Uhum. terminar esse texto em outro momento, Tem como mandar ele mas, para a gente? com certeza, Que aí é bom a gente dar uma lida antes, né? sim, passo agora para vocês. E aí, a gente podia fazer esse exercício mesmo de leitura, grifar aí ou marcar aquelas partes que são dignas de nota, para a gente poder ixi, trazer esses pensamentos, né, já pensados, vamos dizer assim. Vou fechar aqui. Alguém de vocês gostaria de conduzir uma meditação para a gente fechar essa conversa de hoje? Nós estamos fechando, a nossa proposta é não ficar 1 hora e meia como a gente ficava antes, a gente ficar Uhum. até 1 hora, 1 hora e 15, para a gente não desgastar tanto, tá? Essa que é a ideia. E alguém de vocês gostaria de conduzir? Se ninguém for, eu vou. Pode ser, Gisela, a gente topa que seja você. Sim, sim, sim. Então, tá bom. Então, só um minutinho, só para eu terminar de fazer isso aqui, porque eu quero aproveitar da meditação. Ah, aí já gostei. A gente não pede isso à toa. Vou fechar aqui só para esse negócio não apitar. Pronto, então nós vamos nos dedicar aqui à condução da Gisela para a gente entrar em contato com o que ela for trazer para a gente, tá bem? Então, Com a vamos lá? palavra e eu vou fechar meu microfone, tá? Por favor. Todo mundo é ali numa posição ereta, tranquila. Vão achando a sua melhor cadência. Só respira.
Deixa o ar entrar, o ar sair. Vai se permitindo agora se conectar com você mesmo. Agora eu quero que vocês se imaginem uma grande floresta. Uma floresta densa, bastante árvores, bastante flores. Tem aquele cheiro de relva. Você escuta um riacho próximo a você. Você está com os pés no chão. E você se sente muito bem. É muito prazeroso estar ali. É muito gostoso. E você começa a se perceber como uma criança agora. Você ali, enquanto criança, na floresta. E junto com você tem uma mochila enorme, cheia de coisas. E você então põe as mochilas, né, essa mochila nas costas e você sabe que tem que caminhar, que é aquela trilha que você deve seguir. E você vê lá na frente o seu objetivo. Você só caminha, caminha. Agora você está com a mochilinha nas costas, caminhando nessa trilha, olhando as árvores, olhando essas flores, sentindo o cheiro dessa selva e vai caminhando. E logo agora na sua frente, você percebe um morro, um barranco muito alto, que você não consegue sozinha passar para cima. E aí você procura todo tipo de apoio, alguma árvore para escalar, alguma corda, alguma raiz aparente, qualquer coisa que te ajudasse, porque você está determinada a chegar no teu ponto. Mas você percebe que não tem nada ali que te ajude, nada que você consiga por si só subir. E ainda tem o peso da mochila. Aí você mentaliza, deseja e percebe que alguém se deita no chão em cima desse barranco e te estende a mão. E nessa extensão de mão, você olha e você sabe que ao pegar nessa mão, você vai ter acesso a esse outro nível. E ao olhar para cima, você vê que aquela mão é da sua mãe. A sua mãe está ali para te conduzir nesse caminho. E você dá a mão para essa mãe, ela com toda a força dela consegue tirar você daquele chão e te trazer para a trilha para você continuar caminhando. Você sobe, você com a sua mochila e percebe que sua mãe, para conseguir fazer essa alavanca para te dar força, tinha também os pais dela atrás e todos os ancestrais para dar esse apoio. E você, num gesto de muita grandeza, vai fazer uma reverência agora para essa mãe que te ajudou a seguir no teu caminho. Quem conseguir, faz a reverência mesmo.
Já faz a reverência para toda a tua ancestralidade feminina que está ali junto com vocês. E agora você se sente pronta para seguir, que o teu objetivo está lá ainda. E você tem força de seguir. Você está determinada. É muito bom seguir. Você se sente bem nesse caminho. Você sabe que é isso que você quer. E você segue. E nessa caminhada, agora à sua frente, você acaba encontrando um riacho, que a princípio é um córrego de águas mais calmas, mas você percebe ali que no meio dele existe uma correnteza, já não daria pé para uma travessia, e você fica com receio de ir. E aí você percebe que existem pedras que, se você conseguir uma a uma passar, você vai chegar ao outro lado. E você, na sua determinação, vai, continua indo, pedra por pedra. Um pé no pé direito, agora a perna esquerda, vai caminhando, e você está sentindo que as pedras estão cada vez mais espaçadas uma da outra, tá aumentando a tua dificuldade. E numa dessas passadas, você pisa com o pé direito numa pedra e você percebe que não vai ter força para levar a tua perna esquerda, porque essa mochila também está junto com você. É mais difícil com a mochila. E aí você percebe que uma mão se estende para você. E essa mão é do seu pai. Seu pai está ali, na pedra da frente, disposto, com uma mão, te ajudar no teu caminho. E você então estende agora a mão para o teu pai e ele vai pegar na tua mão e com a força que ele tem, que passa para você, você consegue tirar sua perna esquerda e continuar a travessia e finalmente chegar ao outro lado do rio. E com essa travessia, você percebe que o seu pai, para chegar nas pedras e conseguir te estender a mão, também contava com toda a ancestralidade dele, segurando como uma corda humana para que ele chegasse até você. E você, determinada a seguir na sua jornada e com extrema gratidão pelo seu pai, vai fazer uma reverência bem profunda a ele e a toda a ancestralidade masculina e te permitir estar nessa caminhada. E aos poucos, você vai voltando para esse caminho, vai ficando na sua trilha novamente. E você continua caminhando, sentindo muita força, sentindo que não há obstáculos para você. E agora, bem perto de você, já está teu objetivo. Você vê ele se aproximando, está cada vez mais próximo. A floresta vai ficando menos densa, o cheiro é agradável. É muito bom estar ali. E você está sentindo que teu objetivo está ficando próximo. E bem à sua frente agora,
existe uma ponte. E essa ponte está entre você e seu grande objetivo. Essa ponte é de passagem única. Ela é feita para uma pessoa passar de forma leve. Ela não suporta peso. Ela consegue suportar um peso máximo. E você determinada ao seu objetivo, sem dúvida nenhuma, põe um pezinho na ponte, põe o outro e sente que ela vai ceder. Aí você volta. E você percebe que existem saídas, que você pode diminuir o peso da sua bagagem. E aí você, bem tranquilamente, abre a sua bagagem e vai retirando alguns itens, aqueles que você acha que não são mais necessários. Fecha sua mochila, coloca ela nas costas e faz o teste na ponte de novo. Na hora que você pisa na ponte, ela balança novamente. E você tem certeza que ela não vai aguentar esse peso. Você volta 2 passos para trás, pensa consigo mesmo o que pode fazer, e a única solução é tirar mais peso da mochila. Mais uma vez você vai se abaixar, abrir essa mochila e escolher outras coisas que você já consegue deixar. Vai fechar essa mochila, vai colocá-la nas costas e vamos testar a ponte. Você vai até a ponte novamente. E assim que você pisa, você já percebe. Ela não vai suportar. Eu vou ter que deixar mais coisas. E você volta. E você percebe que tá na hora de deixar a mochila inteira. Nada daquela mochila é seu. Você não precisa carregar. E agora, com o peso do seu corpo, você vai pisar nessa ponte. E você vai perceber que a ponte, sim, é estável. Sim, ela suporta. E com o seu peso, você consegue atravessar. Nenhum peso extra. Agora você vai fazer essa travessia. Porque você escolheu atravessar. E agora você está chegando ao do outro lado. E você vai vendo uma grande luz intensa. É muito gostoso. Você se auto-percebe agora feliz, plena e leve. Percebendo que seu pai e sua mãe foram essenciais e que para você chegar ali, você se permitiu deixar tudo que não era seu. Agora você vai olhar para trás, para essa grande travessia e vai fazer uma reverência em gratidão a tudo que passou e que assim que você se sentir confortável, você pode voltar a ficar de frente para o seu objetivo, de costas para tudo que passou e seguir. Cada uma faz no seu tempo e quem conseguir virar e ir para frente,
pode ir voltando por aqui, por agora, para a gente encerrar. E aí, pessoal? Todo mundo bem? Que viagem deliciosa. Eu adorei. E vocês? Uhum. Agora eu quero que se todo mundo já tiver voltado, alguém teve dificuldade em abrir a mochila e deixar? Alguém teve dificuldade em atravessar, em escolher? Aí agora fica uma autoanálise, né? Alguém teve dificuldade de dar a mão para a mãe, de ver a mãe, de dar a mão para o pai, de ver ele? Alguém não conseguiu deixar a mochila, Nossa, né? Alguém não conseguiu, porque acontece. Comigo foi ao contrário, foi interessante que no primeiro momento eu já queria deixar ela toda. Olha só, isso mesmo. Por que que eu vou carregar isso, né? eu, eu sugiro que a gente faça uma escrita sobre essa experiência. Nossa, tá instável de novo, né? Eu vou Uhum. tirar minha câmera. Em psicodrama, a gente fala de processar, né? E processar é quando a gente escreve um relato daquilo da experiência que a gente viveu. Eu sugiro que cada um de vocês escreva um processamento, e esse processamento é sentido, é o vivencial, não é descrevendo, mas é o que eu vivenciei nessa meditação. E a gente começa a próxima conversa daqui, na próxima data, com a leitura de vocês. O que vocês acham? Topou Que todo legal. E mundo? deixa eu contar para vocês. Aham. Hum, Tô num pedacinho. pode. E eu vou só comentar com vocês que eu que criei essa meditação, eu que Que 100%. linda, É autoral, gente, 100%. maravilhosa. É verdade mesmo. Muito Certo, bom. Moita? Alguém precisa falar alguma coisa antes de ir ou tá tudo bem? Eu, depois da meditação, dá vontade de ficar quietinha. Então tá, meus amores. Começamos bem o ano? Então tá. Então, um beijo grande. Obrigada, Gisela, por essa contribuição esplêndida. Meninas, vamos ficar firmes. Selmi, chame sua marida. Ela não tá autorizada a sair. E daqui, a data da próxima, se não me engano, é 20. Ah, gente, vocês sabem já. Vocês sabem. 28, a Aqui cada é dia 15 28. dias, né? 28, isso. Dia 28. Isso aí. A gente se encontra lá. Tá bom? Vamos continuar esse texto e aí fazer uma outra experiência vivencial. Boa, tá? Tchau, gente, boa noite. Beijo, meus amores. Boa noite. Ah, boa noite, Tchau, boa gente. noite para todo mundo. Boa noite. Tá, gente. Boa noite. Obrigada. Vilma, foi bom te ver.